Esse é mais um episódio do Pode, Vivi? Gente, eu estou ansiosíssima para que esse episódio aconteça e para que você se conecte com a empresária, com a mentora, com a pessoa incrível que eu tenho aqui na mesa. Antes disso, vou te pedir para ativa o sininho, porque as publicações elas vão ser avisadas e você vai entender que é o convidado que vai estar na mesa. Compartilha com um amigo, com uma amiga empreendedora, inclusive, já vou dar um spoiler de quem está aqui na mesa. É importante que essa mensagem chegue até ele. E vamos lá para o nosso episódio. Hoje eu tenho o prazer e a honra de ter aqui na minha mesa Nevenka. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui com você, Vivi. Estou muito feliz de estar aqui, né, gente? Vim da Suíça! Nossa, gente. Então, já inauguramos dessa forma. Sim! Fiquei muito feliz com o seu convite, é uma honra. Espero que a minha história contribua aí com a sua audiência e com o seu trabalho, que é maravilhoso. Maravilhoso ter você aqui. Nós não combinamos, olha só, o nosso estilo. Ela veio da Suíça e eu aqui, direto de São Paulo. Não combinamos, look, tá? Conectadas. Conectadíssimas. E eu acho que é sobre isso, né? Eu tenho uma primeira pergunta pra você, que é qual é a sua história? Mas eu já vou te dizer que o meu momento se conecta muito com tudo que você ensina, que você traz pras mulheres. Então, cara, assim, ó, vamos trazer tudo pra mesa que a gente pode pra essa audiência se beneficiar. Não é só para mulheres, você que é também empresário, empreendedor, talvez utilize esse material para cuidar melhor da sua colaboradora, da sua esposa, de quem tá aí do seu lado. Então se conecta. E também para você, hein? Não é? Não é só energia feminina, tem energia masculina. Tem, que a gente também trabalha. Lógico. E tantos homens têm feminino e masculino, e nós mulheres temos as duas energias também, né? A gente precisa estar nutrindo para não adoecer, estar em equilíbrio com as duas. Então, a gente tem sempre para aprender um com o outro. Nevenka, se apresenta pra gente, porque Sim. É bastante coisa. Então, eu vou deixar quem realmente pode se apresentar. Muito prazer, eu sou Nevenka Garcia, mentora de mulheres, criadora do método Cíclica, psicoterapeuta, especialista em psicossomática, tantra, energia feminina. E eu falo que hoje a minha missão, o meu servir, é ajudar as mulheres a se tornarem mais prósperas, mais felizes, realizadas, né? A gente vem aqui com uma alma e a gente precisa ouvir, né, para que a gente possa se tornar a mulher que a gente nasceu para ser e prosperar em todas as áreas. Trabalho, relacionamento, vida pessoal. Se a gente não tem essa escuta interna, esse caminho de realização fica mais difícil, né? Fato, real. Primeiro ponto, né, Tantra, já, opa, maravilhoso. Mas eu quero saber antes da sua história, como você chegou até aí? Bom, como que eu cheguei até aqui? A minha primeira profissão, eu comecei trabalhando com o que eu amava. Eu sou bailarina, dançarina profissional, fui bailarina de dança do ventre, trabalhei 20 anos numa casa que foi muito famosa aqui em São Paulo, que se chamava Canel Kalili. E eu comecei nesse universo, ou seja, sempre rodeada de mulheres, com essa questão do corpo, dança, sensualidade. Isso estava sempre muito vivo. Foi o que eu gostava de fazer, gosto até hoje, né? Eu ressignifiquei isso. Hoje no meu método tem muita dança, muito corpo. E eu acho que toda essa base, né, me ajudou a fazer o que eu faço hoje. Então eu falo que eu era feliz e sabia. Porém, eu tinha uma questão de segurança, eu queria autonomia financeira, eu queria independência financeira. E a dança era muito limitado, né, aqui no Brasil, enfim. E aí eu me casei pela primeira vez, eu tô no segundo casamento hoje, e buscando, falou, bom, não dá mais pra ficar dançando à noite, né, não tenho mais como sustentar isso, eu dava muita aula, mas não tinha mais, eu falei, eu tenho que fazer uma transição de carreira, fiz a primeira transição de carreira, eu comprei um restaurante no Itaim Bibi, aqui perto inclusive, em São Paulo, e fui dona desse restaurante por 10 anos, um pouquinho mais. E aí, falo que foi a fase mais difícil, assim, porque eu deixei de fazer o que eu amava, fui deixando, eu fui parando, eu fui me abandonando para ir atrás do dinheiro e da prosperidade financeira. Nossa.
E aí a gente aprende, principalmente na sistêmica, né, que quanto mais a gente corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre da gente. Não é isso, né? A gente precisa entender a motivação. E a minha motivação era insegurança, era medo, eu não estava transbordando. Então eu fui para um lugar fazer uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver comigo. E fiquei ali e comecei a adoecer. Então, depois do divórcio, que foi uma grande queda, né? Não é fácil, é um luto. Eu comecei a ter uma série de relacionamentos fracassados. E estava ali trabalhando com algo que eu não gostava. Toda segunda-feira eu acordava e falava, meu Deus do céu, a minha vida era ir pro restaurante e pagar boleto. Ir pro restaurante e pagar boleto. E eu comecei a adoecer. Né? Então, quando uma mulher ela tá fora do lugar de força dela, do mundo, né? A gente tem um lugar de força. Quando a gente tá fora dele, a gente começa a apresentar sintomas de vários tipos. Físicos, mentais, espirituais. Então, eu comecei a adoecer. Meu corpo começou a adoecer. Então, eu fiquei 9 anos desses 10 doente. Foram 5 anos de infecção urinária recorrente e 4 anos depois com candidíase de recorrência. Então, foi um chamado do corpo, né? E eu comecei a ir atrás. E eu falei, gente, tem algo errado comigo, eu não consigo me curar. Os relacionamentos começavam e terminavam, era sempre um drama. Então, sempre as mesmas traições se repetiam, as mesmas histórias. Eu trabalhando com quem não gostava, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Todo avesso, não é possível. Eu falo pras minhas alunas que eu tava assim, toda cagada no maiô. Cagada! Pensa numa pessoa cagada no maiô. Era eu. Bem pior, no maiô ainda tá exposto, né? Exato. Tipo assim, eu não tava feliz. E aí, o dinheiro não vem. O dinheiro que vem não fica. Ele ia embora. Era despesa. Tipo assim, a hora que começava a entrar mais e o restaurante prosperava, acontecia algum problema. Então eu percebi que eu estava emaranhada, assim, numa série de questões e que eu ia ter que fazer o trabalho e que eu ia ter que olhar para mim. E aí eu fui num primeiro retiro de mulheres, a convite de amigas, de bailarinas da época, que são minhas amigas até hoje, maravilhosas. E eu fui nesse primeiro retiro que se chamava Sexualidade das Mulheres Sábias. E eu acho que eu tinha uns 32 anos, hoje eu tô com 46. E esse retiro, eu escutei lá muito do que eu faço hoje. Então, falou-se sobre menstruar, e eu não menstruava, eu usava Mirena, tomei pílula a vida inteira. Sobre escutar o corpo, sobre as deusas, sobre os arquétipos, sobre Kundalini, sobre a energia sexual, vital e criativa, sobre como isso influenciava a prosperidade da mulher, sobre corpo, sobre sentir. E eu falei, meu Deus, eu preciso voltar para mim. E eu saí de lá e comecei uma longa jornada em busca de mim. Então, formação de yoga, constelação familiar, tantra, todas as formações que eu fiz de tantra, rebirthing, renascimento, tudo que eu fui, né, até a minha última pós-graduação que eu acabei agora, que foi em psicossomática, em psicologia analítica, mas com uma abordagem em psicossomática. Me levou até aqui. Então, assim, foi para me curar. Eu comecei a me curar, minha vida começou a mudar, eu comecei a perceber tudo que eu tinha que fazer e comecei a fazer os movimentos. Só que eu não tinha ideia que isso ia virar um trabalho, que isso ia virar um servir e que hoje isso ia virar o propósito da minha empresa, ou que eu ia ter uma empresa, entende? Foi um trabalho de jornada de cura pessoal, de transformação pessoal. E aí, eu brinco que eu tinha um restaurante, mas as pessoas elas iam pra lá pra conversar comigo. Elas iam pra desabafar. E eu sempre tive essa coisa de acolher, de ouvir o outro, a outra. As pessoas tinham uma confiança e queriam me ouvir. E aí o meu irmão era meu sócio. Eu sempre falo que esse movimento de abrir o restaurante foi pra tentar salvar a minha família. Eu sabia que eu não queria, que não era o meu caminho, mas meu irmão estava morando fora, minha mãe estava triste. Na época, o meu primeiro marido queria que eu fosse mãe. Então, eu agradei todo mundo tomando uma decisão que eu sabia que era absolutamente equivocada. Hoje eu vejo, né? E fiquei lá presa nesse lugar 10 anos, porque eu... Desconectada da sua essência. Porque eu permiti, completamente adoecida, desconectada, cansada, exausta.
E aí o meu irmão falava assim pra mim, a gente tá aqui pra trabalhar. Cara, é um restaurante, não é um consultório. Não dá pra você ficar conversando com as pessoas. Aluga um lugar. E foi o que eu fiz. Que legal. Aí eu aluguei uma clínica, na verdade uma sala, e comecei a atender as mulheres que chegaram. Então começou a chegar uma, outra. De final de semana eu comecei a dar retiro. Então eu fiquei 4 anos com a empresa, o restaurante, e aprendendo, né? Caminhando esse servir do feminino. Então eu dava retiro de final de semana, eu fazia vivências de constelação familiar, eu saía do trabalho e ia atender as minhas pacientes, comecei a estudar, me preparar e fui indo no presencial. E essa eu falo que foi a minha segunda transição, né, de carreira. E estava dando certo, mas eu falei, uma hora eu vou ter que parar com o restaurante, porque o que começou a acontecer? As terapias, elas eram mais prósperas e davam mais retorno financeiro, e é óbvio, né, felicidade, do que o restaurante. Aí em 2018, antes da pandemia, eu recebi um convite para ir para o digital. E eu era uma pessoa que eu não tinha nem Instagram. Eu não tinha nem nada, zero. Eu não sabia nada, eu não conhecia nada. Eu achava assim, as pessoas que ficavam fazendo story, eu não entendia, eu achava uma perda de tempo, eu tava cheia de crença. Tornei aquela pessoa que eu falava, nada a ver. Eu me tornei a rainha dos stories. Gente, e que bom. Que bom. Que bom, né? Que eu estourei a bolha e, nossa, outra mentalidade hoje. E aí eu aceitei ir pro digital, fazer o trabalho que eu já fazia no presencial online. E começamos um trabalho, então eu tive uma parceira, esse trabalho durou uns 4 anos, vários cursos, formações, e aí nós começamos a ampliar, expandir o trabalho através do online. E num determinado momento, nesse momento eu já saí do restaurante, reencontrei o meu segundo marido, que é um amor do passado. Ele morava na Suíça, eu no Brasil. Então foi o time perfeito deixo o restaurante pro meu irmão, vou embora, já tenho um trabalho online começando, veio a pandemia, eu fui pra Suíça, larguei tudo, vendi tudo e fui embora. E aí lá, essa parceria durou mais um tempo e veio a maternidade, né? Eu não queria ser mãe, mas enfim, com 40 anos falei, quero, né? Quando a gente tá num relacionamento… Descobriu, né? Sim, quando a gente tá num relacionamento… seguro, talvez. Seguro, exato. Eu acho que foi o relacionamento que fez isso surgir, sabe? Essa vontade de ser mãe, né? Florescer, E aí a maternidade, ela vem mudando tudo, né? Tudo, nada do que era antes fica… E tudo se fez novo. Exato, é uma morte, um renascimento. E aí, todo aquele trabalho, aquela parceria, começou a deixar de fazer sentido. Embora tenha sido uma jornada muito linda, né, pela qual eu sou muito grata. Foi uma escola, foi muito lindo tudo que a gente fez, mas eu senti que era hora de encerrar. E mais uma vez fazer uma nova transição. E aí eu comecei sozinha, né? Comecei com a Raquel, que trabalha comigo até hoje. Raquel maravilhosa, beijo! Eu quero te conhecer, hein, Raquel? Bora. Sim, a Raquel é uma querida. Ela começou a me ajudar. Eu tinha uma agência que trabalhava comigo na época e comecei a, de fato, montar a empresa. Então, até aquele momento, para ser muito sincera, eu era um @do Instagram. Eu não era uma empresa. Boa. Eu era um @ do Instagram. Eu fazia os conteúdos, eu tinha 2 ou 3 cursos, mas eu não era uma empresa, entende? Tem uma diferença muito grande, muito grande. E aí eu falei, cara, agora é prosperar, né? Então, vamos fazer um negócio sério. E aí o meu marido, que virou meu sócio hoje, o Léo, começou a me ajudar. Então aí foi maravilhoso, porque eu como especialista e ele trazendo todo o background dele de negócio, aquela visão do homem, né? O foco, a estrutura, as planilhas, né? Vamos olhar para o dinheiro, vamos olhar… Nossa, e aí foi o boom, prosperou. assim. Aí realmente eu comecei com uma empresa…
que eu tenho hoje, né? A NB Garcia Negócios Digitais. Então, e aí que começou, aí cresceu, aí foi um salto quântico na comunidade, alunas. Então, hoje eu tenho alunas em mais de 15 países, uma comunidade de mulheres incrível. Então, assim, eu sou o que eu sou hoje por conta desse movimento, né? Dessas mudanças que eu tive coragem de fazer e de seguir o meu chamado, que era esse, desde o começo, né? Eu dei tanta volta. Eu preciso organizar minha cabeça, mas eu vou organizando enquanto acontece. Porque, assim, é muita coisa, tem muita coisa pra eu explorar. Pergunta tudo. Ela veio da Suíça, gente. Eu só posso explorar essa mulher aqui hoje de forma positiva. Sim. Olha, nós começamos o episódio falando da energia feminina e masculina, né? Chamando o público, inclusive o público masculino, para entender esse contexto. O que você pode trazer pra gente com relação a simplificar isso, né? Que eu acho que as pessoas ouvem falar, mas de alguma forma não tá claro. Energia feminina e energia masculina. Eu acho que se a gente pensar naquele símbolo do yin, do yang, sabe? Sim. Branco e preto, aquele símbolo do taoísmo, a gente consegue entender o que é a harmonia entre masculino e feminino, né? Luz e sombra, sol e lua. A gente consegue entender esses opostos complementares, são polaridades. Então, você é mulher, mas você tem masculino e feminino. Você é 50% papai, 50% mamãe, certo? Essa é sua herança genética, transgeracional. Mas você habita um corpo feminino. Então, o que a energia feminina vai te trazer? Quando uma mulher está no feminino, vai te trazer a conexão com o corpo, com a sexualidade, com o sentir, a intuição, o acolhimento, a paciência. São atributos femininos. E claro que também tem sombra, né? Nem tudo é luz, nem tudo é lindo, ok? Vida real. Vida real. Então, o feminino, ele tem essa capacidade de se transformar. Então, a gente fala que a mulher, ela vive todo mês no útero um ciclo de morte, vida e renascimento, né? A gente tem um ápice na ovulação e na menstruação é uma morte, é um desapego, é uma limpeza que acontece física, biológica, mas que também é emocional. E tem impactos dentro desse Sim, tempo. claro. Então, assim, a mulher, quando ela tá no feminino, ela exala tudo isso, esse magnetismo, essa potência, essa criatividade, esse acolhimento, todos esses atributos que eu falei. E o masculino, ele é aquele que vai trazer o logos, a sabedoria, o conhecimento, a conexão também com a espiritualidade, a estrutura, a lei, o foco. Então, quando uma mulher é muito determinada, focada, ela manifesta, ela tem coragem de sair do Brasil, vender tudo e ir para a Suíça, ela tem um masculino muito integrado também, muito forte. Tá. Então, a gente tem que, hoje, por exemplo, se a gente for a analisar as mulheres hoje, as mulheres modernas, contemporâneas, a maioria está num excesso de masculino. Na tarefeira, a mulher trator, aquela que não para, quer dar conta de tudo. Essa era uma pontuação que eu ia fazer quando você trouxe a questão de que você sempre foi conectada com a dança, com esse feminino. Porque não é naturalmente que acontece, né? As mulheres vêm para assumir postos e eu tô falando as mulheres versus eu. Eu né? sei. A advocacia empresarial, a coisa bruta que você tem que se posicionar. E essa força, ela vem da onde for. Mas isso tem que ser equilibrado, né? Essa é a questão. Eu acho assim, isso é maravilhoso. Eu acho que se a gente não tivesse esse masculino interno, essa força, você não sai da cama, não levanta da cama, não faz nada, né? Então o raciocínio, o intelecto, a praticidade, o bora lá, vamos resolver, eu tenho muito também, né? Que a gente fala que é o arquétipo da Atena, a deusa Atena, que é a sabedoria, a mulher estratégica, focada, ela escolhe as batalhas, ela não vai guerrear isso e acabar com a energia dela. Ela faz de uma forma inteligente, estratégica. Então isso é muito positivo. Porque sem isso, eu tenho muitas alunas que estão com o masculino adoecido, enfraquecido, muitas vezes desconectadas ou excluindo o pai. Tem sempre uma conexão com o pai, né, com essa ancestralidade masculina. Elas não conseguem produzir nada. Criam, sonham, fantasiam, são extremamente criativas, mas não conseguem colocar, não tem força para
Realizar. Concretizar, exatamente. Então, a gente precisa. Mas o que a gente vê hoje, a maioria, é uma mulher exausta. Inúmeros sintomas como burnout, ansiedade, depressão, estresse, cai cabelo, endometriose, milhões de patologias femininas, né? Por conta dessa desconexão com o feminino. Que é a tal da mulher guerreira, é isso. A mulher tratora, a mulher guerreira, a tarefeira, aquela que dá conta de tudo. A gente não consegue dar conta de tudo. Sempre que você quer resolver a vida lá fora, todos os problemas, desde pagar boleto, família, se você é muito boa, alguma coisa você vai negligenciar e normalmente é você mesma. E essa conta sempre chega e ela vai chegar no corpo. Às vezes nas relações, às vezes no dinheiro, são sintomas. Tudo isso o sinal tá aí. É sintoma, exato. Então, não é só uma patologia, né? Eu me especializei porque eu sou apaixonada por patologias e o que está por trás das doenças, qual é a causa emocional, energética, né? Então, assim, é um tema que eu sou apaixonada, mas não é só aí que a gente tem sintoma, né? A gente tem sintoma, às vezes, não conseguindo prosperar. Sempre na escassez, não consegue ganhar dinheiro, não consegue um trabalho, fica travada, não consegue se relacionar. Tudo isso é sintoma. E muitas vezes nem tem essa clareza do que quer, né? Que eu acho que é uma base do, meu Deus, tá tão perdida dentro de si que ela não se encontra. Que ela não se encontra numa necessidade de agradar, de atender às expectativas, né, da família, da sociedade. Então a gente acha, na verdade, assim, eu falo que a gente tem uma cultura, e isso está muito enraizado, né, que a mulher ela é boa quando ela serve. A mulher tem que servir. Eu não sei você, mas eu lembro isso nunca foi falado com clareza na minha casa, mas era um padrão que eu via da minha mãe e da minha avó, o servir o masculino, o servir a casa. Então parece que a gente é útil quando a gente serve. E aí, de repente, eu não consigo parar de fazer. Porque é uma crença muito enraizada. Eu não posso só ser. Eu tenho que estar o tempo inteiro fazendo, que também é uma forma de se anestesiar. Porque uma mulher ocupada demais tem uma vida vazia. Perfeito. Anota. Uma mulher ocupada demais tem uma vida vazia. Vazia de sentido, vazia de alma. Entendeu? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Aí ela faz, ela nunca para. Imagina que ela vai parar durante a menstruação. Ela não se permite. Entendeu? E ninguém vai te dar essa... Ela não se permite nem menstruar, né? Nem menstruar. Já volta. E a maioria odeia menstruar, né? E isso é histórico, é cultural, tá completamente desconectada do corpo. A maneira que a gente se relaciona com a menstruação tem muito a ver com como a gente enxerga e lida com o nosso feminino. E é muito legal você trazer esse ponto. Eu fui há uns 15 dias em um evento de network de alto padrão, né? Exposição de carros marcas e tal. E eu comecei a observar 10% no público empresários, 10% era mulher. Só que em servir, 90% era mulher. Então, garçonete, pessoal que estava conduzindo, conecta muito, né? Inclusive no mundo empresarial, como isso entra na mesma sintonia que você está trazendo para nós. E aí, assim, eu acho que a gente ocupa um lugar a mulher precisou se validar, né? Achar um lugar. Então, se a gente pensar historicamente, a mulher não tinha lugar como empresária. A sua mãe foi empresária? Não. A minha não. Não. Minha mãe não trabalhou, a minha mãe parou de trabalhar para casar. E aí, quando ela divorciou do meu pai, ela voltou. Hoje, a minha mãe é empresária. Então, a minha mãe hoje, ou seja... Hoje a minha mãe tá com 70 e pouco, então a minha mãe já tinha 50 e pouco quando a minha mãe voltou para o mercado de trabalho. E hoje a minha mãe tem uma empresa, porque ela escolheu no divórcio ficar com a empresa. Né? Muitas vivem uma vida inteira e não tem essa iniciativa. Sim, corajosa, porque na época do divórcio, ela tinha opção de ficar com os imóveis ou a empresa. Ela falou, eu quero a empresa. Uau, se desafiou? Fodástica. Nossa, total. A gente já sabe de onde saiu a fruta. Sim, a fruta nunca cai muito longe do pé. Então assim, mas
foi a história dela, mas assim, a minha avó, né, que também teve restaurante como eu, se a gente pensar nessas mulheres, que é numa geração não muito distante, elas não puderam escolher, às vezes não escolheram o marido, não escolheram a profissão, não podiam fazer uma série de coisas, elas não tinham voz. Então, para que nós pudéssemos ter, a gente teve que pagar um preço meio alto, né, do tipo, tá, funciona ser como um homem. Eu preciso equiparar o meu talento. Então eu preciso fazer muito para chegar lá, né? Eu preciso ter uma energia linear. E a mulher é cíclica. A mulher, ela tem um ciclo de 28, 30 dias. Ela tem um ápice energético e depois um declínio. E isso é biologia, é assim que a gente funciona. Isso é uma mega sabedoria que a gente ignora. Total. A gente não quer ficar cansada. A gente não quer ter outra forma de pensar. E é exatamente isso que acontece. Não tem como você ser igual e tá bem todo dia. Você castra a sua feminilidade e você abre mão do teu poder. Esse é o nosso poder. A gente entendeu que para estar bem no mercado de trabalho, a gente precisava se sacrificar, a gente precisava trabalhar muito, ralar. E muitas vezes para estar equiparada no mesmo lugar do masculino, para ter lugar. Não foi fácil. Sim. Sim. Não foi fácil. As mulheres no mercado de trabalho, né? Mulheres empresárias hoje. Exato. Então, se a gente olhar historicamente, né? Muitas abrimos mão de muita coisa para estar neste lugar e ter essa independência, essa autonomia financeira, né? Mas e aí? E que bom que esse caminho foi aberto, porque hoje existe uma tendência a ter esse equilíbrio, né? Como você trabalha essas mulheres e traz a mentoria, e traz essa mensagem, essa educação, já tem muita gente se conectando e fazendo esse movimento. Então isso é muito legal. Sim, porque na verdade a gente começou a perceber que não tem como dar conta de tudo, né? Não dá, porque o que acontecia era a mulher, ela ficava em casa. E isso não é uma fragilidade. Não. A mulher ficava em casa, o homem saía para trabalhar. Essa era a dinâmica familiar da maioria, né? E a mulher, ela tinha aquela jornada ali em casa, que vamos combinar que ficar em casa e cuidar dos filhos já é um trabalho que, inclusive, é 24 horas. Exatamente. Ela não tem descanso, ela não dorme, e não é paga por isso, Exatamente. Né? E aí agora, além de cuidar das crianças, da casa, da dinâmica, ela ainda vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar fora. Então a nossa jornada ficou dupla, tripla, quádrupla, né? Uhum. E o homem foi perdendo a força, né? Muitos homens extremamente numa energia feminina, que eu falo, que é um homem muitas vezes fraco, que não consegue ter decisão, tomar decisão, um homem que foi perdendo lugar, para essa mulher que hoje toma todos os lugares. Então, por exemplo, eu tenho muitas alunas que vêm falando, meu marido não me ajuda, eu ganho mais do que ele, ou, meu marido tá encostado, ou, eu queria que meu marido tivesse mais atitude, e na verdade sou eu que faço tudo, eu que resolvo. Eu que trago esse barulho? Tudo bem, a vida continua. É o barulho da vida. Tá. Que é esse alerta, né? Tipo, acorda! Não chacoalha. Sim. Então, por exemplo, essa mulher, ela começou a perceber que ela dá conta de tudo, entende? Então, assim, essas alunas que vêm falando, eu tô cansada e o meu parceiro não contribui na mesma medida, né? E aí elas falam pra mim, o que eu faço? A minha resposta é clara e objetiva, faça menos. Como assim? Faça menos. E tem mulheres que ficam putas quando eu falo, mas e aí, quem vai pagar? Gente, quanto mais você faz, quanto mais você toma o lugar do masculino e do feminino, você lidera, você decide, você resolve, você toma todas as responsabilidades, ou seja, você tá com um masculino enorme, Você tá dando lugar pra ele? Não. O que vai começar a acontecer com esse homem? Ele vai começar a ir pra outra polaridade. Para se encaixar, inclusive, nessa relação. Sim, claro, porque precisa ter um equilíbrio aí, sabe? E isso independe de orientação sexual, de relação hétero ou são energias. Não importa, são energias. Então eu falo para elas, faça menos, dê espaço, porque muitas vezes a gente tá tão grande, tão fodona, tão fortona, que a gente não dá espaço para o companheiro estar no masculino e fazer também, né? Eu acho que tem que ter essa harmonia e a gente faça menos.
né? Faça menos, começa É tão simples. a ter tempo para você, começa a desacelerar, né? Eu não tô falando que você não vai trabalhar, não vai produzir, mas vamos voltar pro feminino, vamos entender o que é isso, vamos voltar pro corpo. E talvez essa chamada para voltar pro feminino seja essa estratégia, né? Então, tá, se eu tô nesse nível alto, o que eu dou conta de fato e o que eu preciso pedir ajuda? Porque pedir ajuda para quem tá nesse auge é difícil. Né? E daí vem pedir ajuda, as questões das culpas que vêm, que aparecem, que todo mundo bota o dedo e diz, mas como assim? Tá deixando seu filho na escola o tempo integral? As culpas também vêm, né? E gerenciar isso tudo é ter essa estratégia para se cuidar, se encontrar. E sabe como é que eu acho que a gente aprende a gerenciar isso e que não tem erro? Quando a gente passa a ouvir o nosso ciclo, o nosso corpo. Então a gente tem uma fase para cada coisa. Você tem 4 terapeutas, coaches internas. Você tem 4 mulheres dentro de você. Sensacional. Sensacional! Dê nome para cada uma delas. Exato, elas têm um nome. É maravilhoso. É maravilhoso. É assim. Vamos nomear agora. Vamos nomear agora. Nomeia em casa, pelo amor de Deus. Menstruou. Menstruou, você tá no seu inverno, na sua anciã. É a velha sábia. A gente fala que é a voz da sabedoria. Eu tô toda arrepiada. Eu não estou cagada no maiô, eu estou arrepiada. Esse é um momento de descanso. Então, por exemplo, eu também tive restaurante, depois atendia, jornada dupla, tripla. Tá bom, eu não tinha filho. Era um pouco mais fácil. Quando a gente tem filho, tudo fica um pouco mais complexo. Mas eu trabalhava, ralava que nem uma louca. E eu voltava pra casa e falava, estou enluarada, estou menstruada, estou no meu momento de lua, eu vou descansar. Enluarada, adorei. A gente fala que é quando a lua chegou, a sua lua chegou, né? Então eu tô num momento que é sagrado, é um momento que você se conecta assim, tá com uma dúvida? Quer saber sobre um projeto, sobre um relacionamento, devo, não devo, é pra mim, não é pra mim, não é pros outros que você tem que perguntar, é pra si mesma nessa fase. Quando você tá menstruada, é a voz da sabedoria. Tá. A voz da alma. Então, nesse momento, o que eu tenho que fazer? Ficar quietinha, ir pra caverna, me reconectar comigo, me ouvir, descansar, comer e dormir. Tá, de acordo com a sua realidade, talvez você não consiga fazer isso o dia inteiro. Hoje, na minha realidade hoje, que eu demorei anos pra construir, todo dia um pouquinho, cada dia um golinho, não era assim, minha vida não era que eu tenho hoje, né? Hoje eu paro 2, 3 dias. Isso é super importante, porque é o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, quando eu tinha aquela vida muito louca, que eu morava aqui no Brasil, em São Paulo, 2 empregos, o que eu fazia? Chegava em casa, falava, agora eu não falo com mais ninguém, desligava o celular, fazia meu escaldapé, minha bolsinha de água quente. Comecei a aprender a me conectar. Pouquinho. E isso começou a mudar a minha realidade dia a dia. Hoje eu paro 2, 3 dias, acabou, eu tô enluarada. Hoje eu criei um trabalho e uma empresa que me permite fazer isso. Entende? Então essa realidade, eu tenho muitas alunas construindo hoje. A gente brinca, a gente fala, bora hipopotá. Estou hipopotando. Adorei. A gente criou esse verbo. Então pensa num hipopótamo. O que o hipopótamo faz? Adorei. Boia. Ele boia na água, sai para se alimentar e volta a boiar. É fazer nada, é descansar o máximo que você puder. Mas eu só tenho 30 minutos para fazer isso. Ótimo. Hipopote 30 minutos. Você vai ver como a sua vida vai começar a mudar, a forma que você se relaciona com o seu corpo. Porque às vezes a gente quer que o outro nos respeite, mas a gente não respeita. A gente não olha o nosso limite. Você tá cansada, menstruada, toda cagada e acha que tem que dar conta. Entendeu? Então, passou essa fase, a gente fala que é a donzela. Então, é a lua crescente, né? É a fase, a primavera. A gente acaba a menstruação, a gente tá como? Começa a ter energia, né? E isso é hormonal. O estrogênio começa a aumentar. Então, os níveis hormonais começam a subir e o estrogênio é maravilhoso, né? Então, uma mulher normalmente que tá muito no masculino, ela tá com estrogênio alto. Então a gente fica com uma clareza mental, é a que faz lista de tarefa. Agora é a hora de você ser tarefeira, organizar, porque o estrogênio te dá clareza. Você fica com raciocínio lógico, você é rápida, você resolve coisas, você tem energia. É maravilhoso. E aí chega o pico, o ápice energético, que é a ovulação. Então é o nosso pico hormonal. Isso é biologia, a gente fica brigando com o corpo, ao invés de usar o corpo a nosso favor.
E aí, nesse ápice, nessa ovulação, você transborda. Aí você tá maravilhosa pra fazer reunião, podcast, network. Aí, meu amor, você tem pra dar e vender. Você tá maravilhosa, a pele brilha, o olho brilha. Você tem energia, você tá boa pra ouvir. Entende? Bel, reajustando a agenda para esse ciclo. Todos os podcasts serão gravados. Essa é a hora. Essa é a hora. Maravilhosa. Quando acabar a sua menstruação, você já começa a marcar e você usa essas 2 semanas de donzela e fase mãe pra fazer tudo, produzir tudo. Aí você pode ser a produtiva, aí você sai daqui e vai pra balada ainda, entendeu? Porque você tem energia pra estar com a família, pra fazer tudo. Então esse é o momento de produzir. E aí, depois do ápice vem o declínio. Né? Então, depois da fase mãe, vem a que a gente chama de feiticeira, que é a lua minguante interna, que é o nosso outono. O que acontece no outono? As folhas das árvores caem, né? Então, é o momento de começar a abandonar. Esse projeto não, isso eu não vou levar. Olha, isso não faz mais sentido. Você começa a fazer a limpeza, eliminar ruído, né? Começa a fazer separar o joio do trigo. Então, a feiticeira, ela é ótima para organizar e começar a cortar, passar tesoura. Isso não, isso é excesso. E aí começa a desacelerar. É uma fase que normalmente a gente tem TPM. É conhecida como a TPM, por quê? Porque existe uma queda do estrogênio e um aumento da progesterona. A progesterona, de uma forma muito equivocada, que a gente acha que é ruim, porque a mulher, ela entendeu cultural, histórica e socialmente que TPM é um saco, é um problema e todo mundo tem. E isso não é verdade. Ela é a sua melhor amiga, se você souber ouvir, porque é a fase que você vai ter que falar, bom, o que fica? O que vai, né? E a progesterona é um hormônio mãe, é o hormônio do acolhimento, é aquele hormônio que, se você engravidar, é o que vai manter ali aquele bebê. E que, né? Então, pensa que se há um aumento da progesterona e esse hormônio é o hormônio mãe, eu tenho que me maternar, eu tenho que me acolher. O que eu quero? O que eu não quero? Né? Super bonito. E aí, ouvir, porque ela tem uma sabedoria, essa TPM, que eu falo que é o tempo pra mim, tempo para meditar, tempo para metamorfose. Você vai trabalhar. Então, assim, é uma fase que eu tenho que tomar muito cuidado, por exemplo, né? Como empresária. Por quê? Porque eu tenho uma empresa para cuidar, milhões de coisas para fazer, conteúdo, aluna, aula, evento, milhões de coisas. Quando eu tô nessa fase, eu sou extremamente criativa. Então, a minha feiticeira, ela tem uma potência, tipo, sabe os insights que a gente tava falando aqui? Agora, As intuições. Gente, explode. Eu sou muito criativa nessa época, mas eu tenho que encerrar o meu turno de trabalho, a jornada de trabalho mais cedo. Então, se eu passar do limite e achar que eu vou estar como a mãe e a donzela lá, né? Não. O que vai acontecer? Eu começo a ficar irritada. Eu começo a dar chute até na sombra. Raiva. Então, muitas vezes... Não se respeitou. Exatamente. Passou do limite, vai ter sintoma. Então, você tem que respeitar e ouvir o corpo, né? E aí, vai desacelerando até voltar a menstruação de novo. Então, percebe a nossa inteligência? Muito, muito. Quando você vai falando, eu tô me colocando... Eu não tenho esse conhecimento, agora já é algo pra... Já tá aqui, ó. Decisão, fazer o cíclica. Fazer o cíclica, vem pro cíclica. Não tem outra saída. E você também tem que ir, né? Enfim. Sim. Eu me enxergo nas fases, mas organizar isso, ter conhecimento e usar isso a seu favor. Exatamente. Desde que é aí que começa o Porque aí você vai jogo. Perceber, cada fase vai trazer um talento, vai trazer um dom, vai trazer uma habilidade diferente. E você se conhecendo, cara, esse é o verdadeiro poder. Esse é o verdadeiro poder. É autoconhecimento, exato. Meu Deus, tá vendo? Não dá pra ter perguntas feitas. Não dá. É uma pergunta. Olha quanta riqueza, não tem como. Vai. Morte e renascimento. Algumas vezes. É o que eu percebi na sua história, é o que tem na minha, é o que tem de muitas pessoas. Como você faz pra honrar a versão passada e se enxergar nessa nova versão?
Quando a gente fala de morte e renascimento, a gente fala de mudança, né? E eu falo que a mulher, empresária ou não, toda mulher, ela nasce sabendo, essa sabedoria intrínseca, isso tá no seu DNA. Nevenka, mas eu não menstruo, eu tô na menopausa, eu não tenho útero, não importa. A sua alma sabe e o seu DNA tem a memória. Então, quando você quer ativar essa sabedoria, você lembra, você ativa, mesmo não menstruando, mesmo não tendo útero. É uma sabedoria da mulher, tá no campo psíquico ancestral da mulher. Toda mulher, ela sabe morrer. Ela sabe morrer e renascer. A gente tem medo do novo, a gente tem medo da mudança, a gente fica apegada. A gente não quer, exato. Medo, né? Porque o desconhecido, ele causa medo, né? Mas a gente tem essa sabedoria no nosso corpo. Então pensa, se um corpo que é preparado para parir e gestar, eu falo sempre que o útero é o nosso centro de poder feminino. E ele não serve só para gerar bebês. É com essa energia e essa potência que a gente gera um sonho, um projeto, uma casa nova, uma viagem, um novo relacionamento. Então essa energia é capaz de fazer o milagre da vida, que só nós fazemos, que é gerar um filho. Posso querer não querer ter filho. E eu posso, mas o que você vai parir? Parir a si mesma? Parir sua nova versão? Parir um projeto novo? Então, essa energia de manifestação, ela pode ser usada para qualquer área da sua vida, entende? Só que para você parir algo novo, uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova autoimagem, uma nova realidade, um filho, um projeto, algo vai precisar morrer. Você vai ter que deixar a versão antiga para trás. O antigo relacionamento, ou quantas vezes eu fiz isso na minha vida e você também deve estar fazendo, ou talvez esteja fazendo nesse exato momento. Acabei de me parir, sem dúvida. E aí o que você teve que deixar para trás? Muita coisa. Pelo menos 35 quilos. Uau! Que isso mostra que houve uma mudança interna, houve uma decisão. Essa nova mulher que eu quero ser, e isso vai custar, sempre custa. Toda escolha é uma renúncia. E toda decisão ela vai te custar recurso, energia, tempo. E aí você tomou a decisão, emagreceu, perdeu 35 quilos. Isso mostra o quê? Uma nova mentalidade, uma nova mulher. Agora eu preciso sustentar essa nova versão com escolhas diárias e com tudo. Então, assim, medo de mudar, de morrer, de deixar ir, a gente tem. Como eu tive todas as vezes, e eu também. Agora eu tô reestruturando a minha empresa dentro do online, do digital, fazendo várias mudanças. E eu vou falar que eu tô com medo. Claro que tô insegura, mas eu vou com medo mesmo. Faz parte. Né? E aí eu já sei que aquela fase, aquela Nevenka, aquela forma de trabalhar precisa morrer para que eu crie espaço dentro de mim primeiro para manifestar fora esse novo, essa nova forma de trabalhar, essa nova fase da empresa, essa nova fase do relacionamento, não importa, entende? Então... E é muito louco, assim, porque quando você falou de movimento, e quando esse movimento acontece, o medo vem, mas se você caminha e se você realmente sustenta, né? Então, no meu processo foram 35 quilos em 5 meses. Imagina o choque. Uau. E não foi caneta, foi realmente uma decisão, alimentação e foco. 5 meses focada para uma transformação de vida. Esse é um ponto. Dessa transformação, outras aconteceram. Né? E então essa trajetória, esse caminho, esse se perceber, e vou te dizer que esse emagrecimento ele veio de uma decisão de autoconsideração, que é tudo isso que você está dizendo aqui, né? Esse chamado aconteceu e muitas outras coisas aconteceram, divórcio enfim, tudo ao mesmo alavancagem tempo. Profissional, tudo ao mesmo tempo agora. E aí quando eu olho o divórcio foi quando? Em janeiro. Aconteceu agora. Meu Deus do céu. E tudo isso por conta de uma autoconsideração, de um autoconhecimento, de algo que eu já um chamado, né? E quando eu olho para aquela versão, então aquela Viviane lá de 102 quilos. Casada.
buscando esse vazio, buscando preencher esse vazio com emoções, com sentimentos, com comida, que era o com tempo vícios, todo. com, né, a gente se anestesia, Netflix, compra, Isso. comida. Uhum. Eu olho pra ela e é ok, tá tudo bem, ela me trouxe até aqui. Uhum. E aí a nova versão, que é essa Viviane aí, da energia feminina, porque eu precisei sair dessa guerreira, eu fiz esse caminho. Né? Que ali era, imagina, não mexe comigo que eu tô on, não mexe com o meu cliente, que é isso. E venho pra estratégia, que foi a virada, né? Eu acredito, né, que eu humilhava o meu feminino nessa época. Eu não tinha os meus rituais, eu não fazia, o exercício físico era ruim. Hoje não, ele alimenta a alma, né? Então é muito legal esse processo, você tá trazendo isso com essa clareza, inclusive o instinto vem, o movimento acontece, mas eu saber como é muito mais poderoso. Muito mais. Eu acho assim que o nosso ciclo é o nosso maior aliado. Quando uma mulher ela volta a se ouvir o corpo, automaticamente ela vai ouvir a voz da alma. Ela vai estar mais intuitiva, ela vai estar mais assertiva. Claro, vai ter uma fase do mês que você vai estar com muita clareza, que você já sabe que é o começo do ciclo, e vai ter aquela fase que você tá mais intuitiva, num estado meio que até alterado de consciência quando a gente tá menstruada. Você não vai estar tão boa para algumas coisas, mas você vai estar excelente para outras, né? E isso vai te levar para um caminho muito mais alinhado com o que você nasceu para ser, entende? Uhum. Então talvez aquela Vivi estava preocupada em agradar, ela estava preocupada em caber. Tá. Ela estava preocupada em talvez não decepcionar os pais, em estar num lugar que não é seu com os clientes, né? Então ocupar este seu lugar de força no mundo, e isso te custou. Muito. Né? Uhum. Não é fácil, um divórcio. O mais fácil foi os 35 quilos. Sim. O que veio no caminhão? Sim, um divórcio, né? A mudança. Eu falo sempre, né? Para as minhas alunas lá no Cíclica, que uma das coisas que a gente vê é essa mudança no corpo, com a relação com o corpo. Você falou de uma coisa muito importante, que são os rituais. Uhum. Esses rituais colocam a gente muito de volta com o feminino, assim. Fazer o caminho de volta para casa. Nevenka, talvez você esteja ouvindo a gente aqui falando, por onde eu começo? Pelos rituais. Vai pro teu corpo, vai dançar, vai fazer uma academia, vai caminhar, vai se reconectar com a natureza, vai se ouvir, né? Eu falo que eu uso uma ferramenta que é muito legal, vou te dar depois, que é a mandala lunar. A mandala lunar do meu curso, inclusive do meu método Cíclica, é uma mandala onde você faz anotações diárias. Cara, 5 minutinhos por dia. Você para falar, como eu tô me sentindo? Mentalmente, como estão meus pensamentos? Como está o meu corpo? Eu tô com alguma dor? Eu tô com algum desconforto? Como é que eu tô emocionalmente hoje? Tô bem, tô animada, tô confusa, tô toda cagada hoje, né? E aí você anota, você começa a fazer um mapa. É uma alfabetização corporal, emocional. Cara, isso vai te colocar num outro lugar. No trabalho, no relacionamento, porque você vira protagonista. Então, ritualize muito, cada vez mais. Tem esse tempo pra você, sabe? Uhum. Você vai ver que isso vai te deixar mais magnética, mais sábia, mais próspera, mais rica. Cara, me segura agora. Me segura! Não me segura, não porque me segura. Não vai dar. Isso. E não é na força bruta. Não é na força bruta, sabe? Não é. Eu acho que a nossa força é a vulnerabilidade, né? Eu acho que a gente falar sobre o que a gente sente, o primeiro saber do feminino é o sentir. A gente precisa ter coragem de sentir, de falar sobre os nossos processos, e faz parte, né? Tá tudo bem, e ser vulnerável, né? Falar do que você sente, sair de um lugar de vítima, que eu tô ali acusando o outro, achando que é o outro. Não, né? Cada um com a sua parte da responsabilidade, autorresponsabilidade. Você é a única responsável pela sua realidade. Fato. E sobre o seu resultado também, porque o resultado é natural. Tanto do que você faz, quanto do que você não faz. Exato. Algumas mulheres perguntam assim pra mim, Nevenka, o seu trabalho é para desenvolvimento pessoal ou profissional? Né? Claro que muitas terapeutas de mulheres vêm aprender comigo, ou mulheres que querem se tornar terapeutas, porque no meu método tem muita ferramenta para quem quer trabalhar com mulher.
Mas existe uma mudança que é assim, não adianta, a empresa não vai mudar, o faturamento não vai mudar, se você não mudar. Por exemplo, eu vou fazer uma constelação familiar empresarial, vamos olhar para a empresa, né? Os clientes, o dinheiro, a empresa, os funcionários, quem está olhando para onde. A gente percebe que sempre vem algo que é pessoal, algo que é a história da pessoa, né? A minha empresa, ela é um resultado. Eu gosto muito da metáfora da árvore e das sementes, né? Então vamos pensar numa árvore, a mulher como uma grande árvore. A copa estão os frutos, certo? Então o que é fruto? O que está na copa? Saúde ou doença, relacionamento bom ou relacionamento tóxico, dinheiro ou falta dele. Tudo isso é resultado. E aí a gente quer mudar a nossa vida. Tá evidente, tá ali. Sim, como tá ali, fruto. tá ali, exato, né? Inclusive aquilo que você não colhe apodrece. Tá? Então tá ali, né? E não vai ficar ali para sempre. Isso muda, mas muda de acordo com o que tá nas raízes. Entende? Perfeito. Então, aqui que a gente tem, se eu quero mudar um resultado, seja ele financeiro, no meu relacionamento, nas minhas relações, um resultado de como eu me relaciono comigo mesma. Tipo, tudo isso que você mudou. Você mudou a copa, tá todo mundo vendo os frutos, o resultado. Ninguém viu o que aconteceu lá embaixo, na tua alma, nas raízes. O quão profundo você teve que se nutrir de outras coisas. Então, mude as sementes. Vá para as raízes. Aí elas falam, tá, mas o que é ir para as raízes? O corpo, o útero, o feminino. Entende? É isso. Vai para o corpo, vai para dentro. Porque o corpo guarda a memória, todas as suas emoções, toda a tua história tá guardada no teu corpo. Então, se você quer mudar o resultado, você precisa mudar, olhar para a semente. Não adianta ficar olhando que é o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro, e aí eu não... Não! Olha para a tua mentalidade, a tua autoimagem, quais são suas crenças. É isso que você tem que mudar, é o que está dentro. Quando a gente muda o que está dentro, automaticamente a colheita vai ser outra. O resultado vai ser outro, entende? Total. Entendo como com farinha, porque agora eu vou estudar isso. Sim. Com força, né? Fiz na intuitivo, né? Que eu acho que a intuição foi uma das coisas que você falou. E foi o movimento, a intuição, mas agora é com intenção, gata. Com intenção e clareza, olha a potência disso, porque foi algo que aconteceu com você, né? Exatamente. Então, que mulher você deseja se tornar? Meu Deus. Que Vivi você quer ser daqui 5 anos? Aonde você quer estar? Quais são as viagens que você quer fazer? Com quem você quer se conectar? Onde vai estar teu trabalho? E uma das coisas legais que você disse é como eu nutro isso, né? Como eu vou nutrindo isso no caminho. Que é o que eu vou colocando pra dentro. Exato, com tudo, pequenas escolhas do dia a dia. O que você come, com quem você caminha, com quem você se relaciona, a tua ambiência, tá? Porque hoje a gente sabe, através da epigenética, que ambiente muda as pessoas. Sim. Você não é determinada pela sua herança genética. Não, ela não é determinante. Hoje todo mundo sabe disso. Você pode ter até nascido com uma predisposição a, mas isso não vai determinar que você manifeste aquilo. Vai depender de como você vive, do ambiente. Então tudo, escolha, seja seletiva. Eu acho que isso acontece com a gente na segunda metade da vida, assim, sabe? E não é por acaso, não é uma coincidência. Eu acho que a mulher, quando ela tá por volta dos 40, chegando nos 40, que ela vai entrar no climatério. Ai, mas eu não tô na menopausa. Tá, mas você tá no climatério, ponto, estamos. Eu com 46 tô. Você tá com quantos anos? 42. Estamos no climatério, tá? Menstruamos ainda, eu menstruo, você também menstrua. Todo mês. Lindo, adoro, amo. Mas a gente já tá no climatério, ou seja, já tá acontecendo uma mudança hormonal. E aí não é coincidência toda essa mudança que aconteceu na sua vida acontecer agora. Por quê? Porque é um lugar que, assim, a primeira metade da vida eu vivi pra agradar, caber. Suprir as expectativas do pai,
da mãe, talvez, né? A gente sempre quer agradar alguém, Até caber, mesmo pertencer. Que inconsciente, né? Mesmo que processo. normalmente inconsciente. Aí você tem a faculdade, a escola, se você frequenta tem alguma religião, tem esse contexto também. E aí, normalmente, que foi o que aconteceu comigo. Eu tava lá com 32, divorciando, num lugar que eu não queria, trabalhando com o que eu não queria, abrindo mão dos meus dons e talentos, doente, toda cagada no maiô. E aí eu falei, o que é isso? Aonde? Como que eu vim parar aqui? Isso acontece com muitas mulheres. Que vida é essa? Que eu co-criei, porque fui eu que manifestei. E aí eu comecei a fazer os movimentos para manifestar uma outra vida. Então, hoje a pessoa me vê, nossa, casada, família, mora na Suíça, é mentora de mulheres, faturando muito, trabalhando com o que ama. Não foi fácil. E continuo tendo os mesmos desafios, porque nada é perfeito, tá? Perfeito. Mas tipo assim, eu batalhei e eu escolhi, foram as minhas escolhas. Quando eu falo batalha, não é luta, mas são as escolhas difíceis. Tudo é difícil. Que difícil você vai escolher, né? Então eu me escolhi, eu comecei a me escolher e falar, quero isso, não quero isso. Então são as pequenas escolhas do dia a dia que vão determinar o que você vai colher lá na frente. Essa nutrição. É essa nutrição diária. Hoje eu faço isso, gente, diariamente. Quero ir? Não quero. Vai ser bom pra mim? Não vai, não vou. Entende? Seleciona, não pra agradar o outro, pra mim priorizar. Exatamente. E isso acontece com todas as mulheres nessa faixa etária, porque é um chamado mesmo da menopausa que tá vindo, né? Na menopausa, a menopausa, ela, embora tão temida, agora tão falada, né? Ainda bem, ela é um desafio? Porque não é só sobre envelhecer, é sobre crescer. É um chamado espiritual. Não tem mais como caber em lugares que não são pra mim. Vai ter morte, vai ter crise. E que bom, tem que ter crise. Não tenha medo da crise, da angústia, porque isso é terra fértil pro que vai nascer. Top. Gata, olha, eu não terminaria. Nunca! Falaríamos ao dia inteiro. Todos, sempre que você estiver aqui, essa casa tá aberta, você vem, a gente fala mais e mais e mais e acompanha essa mulher, é óbvio, eu não sei nem falar, né? Isso aí, vamos deixar. Daqui a pouco você fala sobre as suas redes sociais, para as pessoas te encontrarem. Eu quero ainda trabalhar um tema e aí a gente vai pro seu presente e pra pergunta final. Vai ser assim, pum pum, tá bom? Tá bom. Bora? Bora. Tema, que na verdade foi o primeiro que eu sinalizei aqui, a gente deu bem humorado e a gente vai no final. Tema Tantra. Tantra, meu Deus, o Tantra tão... Gente, eu falei baixinho, ela berrou, né? Tantra! Percebeu? Essa mulher já é desenvolvida no Tantra, eu ainda não. É um tema tão mal entendido, tão mal interpretado pelas pessoas, né? Eu acho que o Ocidente deturpou tudo, sabe? Então, quando a gente pensa em Tantra, a gente pensa em sexo, sexualidade, Kama Sutra, sei lá. Várias coisas vêm na cabeça, né? E vem, ao mesmo tempo, um preconceito, uma ideia pré-concebida do que é o Tantra. E quando a gente, de fato, estuda, a gente entende que o Tantra é um caminho de transformação. O Tantra te leva para o corpo, que é o que eu faço no meu método Cíclica. O Cíclica é extremamente tântrico e não tem nada de relação sexual. A gente aprende, elas aprendem a respirar, a se conectar com as fases do ciclo, com o corpo, então com a potência, e aprende a despertar e a ativar essa energia que todos temos, que é a energia da criação, da criatividade, do libido, que é a Kundalini, que é a energia sexual vital e criativa, é Kundalini. Então, o Tantra, ele é um caminho que te conecta com a espiritualidade, com o divino. Você entende que o divino não está fora, o divino está dentro. O meu corpo é o meu templo, né? Então, você vai entender sobre espiritualidade, sobre corpo, sobre energia e, claro, sobre prazer. Porque a gente foi muito... A mulher, ela foi muito afastada do prazer, né? Foi um lugar que é pecado, é proibido. Vedado, não vá, Exato. não avance. Não uma mulher boa é uma mulher pudica, é uma mulher, né? É assim, ou santa ou puta, não tem um meio termo, né? Mas e a puta que te habita? E a santa que te habita? Porque tem.
Elas estão aí dentro. Elas estão aí dentro, em algum lugar, entende? Então, para quem quer entender mais sobre isso, eu sempre falo de um livro que é A Prostituta Sagrada. Leiam A Prostituta Sagrada para entender qual era o lugar da mulher nas sociedades antigas em relação ao corpo, à iniciação sexual, à sexualidade. É lindo, é lindíssimo. Foi uma das leituras que fez assim, na minha cabeça. Eu acho que vai ajudar muito a entender. E então, quando eu falo de Tantra, eu tô falando dessa permissão, de eu me sentir autorizada a ter prazer, a ser prazer. Porque quando a gente tá nesse lugar muito masculino, na tarefeira, na fazedora, na mulher trator, eu tô desconectada do prazer, eu tô desconectada do sentir. E quando eu me conecto com o sentir, que eu já falei aqui, que o primeiro saber do feminino é o sentir, é sentir tudo. É sentir angústia quando eu tô pra morrer, ou quando uma fase, uma parte minha vai morrer, sentir tristeza, sentir angústia, acolher e sentir prazer. Eu só posso sentir o prazer, o êxtase, se eu me permito sentir e acolher a dor. Que existe em qualquer processo, em todo ser humano. E não interromper, né? E não interromper, porque a gente faz o quê? Vai lá e medica, toma remédio, não quer sentir, patologiza tudo. E aí a gente se afasta da voz da alma, entende? Então o Tantra, ele vem muito nesse lugar de cura da sexualidade, a sexualidade como um veículo de transcendência, de espiritualidade, de acesso ao divino. Quando a gente fala de prazer, a gente pensa em orgasmo. Quando a gente fala de orgasmo, a maioria no Ocidente pensa num orgasmo genital, clitóris. 3 segundos, 5, né? Quando eu falo de um orgasmo... Façam suas apostas. Façam suas apostas. Façam suas apostas. Isso quando goza, isso quando tem orgasmo, porque muitas vezes tem um bloqueio, né? E o que é um orgasmo? Uma petit mort, uma pequena morte. Os franceses chamam de petit mort. É uma pequena morte. O orgasmo é uma morte, né? E muitas mulheres não conseguem, porque não conseguem se entregar. Não existe entrega. Entende? Abrir mão do controle, surrender, ir, né? Então, quando a gente fala do prazer tântrico, deste conhecer o corpo, a gente está falando de um orgasmo que ele não é só genital. Existe uma desgenitalização do prazer que é urgente. Você é orgástica, eu sou orgástica, a gente goza com o corpo inteiro. Então, quando eu comecei a aprender a respirar, a parar de fazer amor ou me relacionar daquela forma meio filme pornô, porque é assim que a gente aprende, meio fake, fingir orgasmo, aqueles gemidos que não são de verdade, aquela coisa meio fake mecânica, que a gente aprendeu, né? Meio mecânica, né? Quando eu comecei a entender que a mulher tem outro ritmo, a mulher tem uma resposta sexual muito mais longa, demora muito mais pra gente se excitar, é completamente diferente a dinâmica hormonal, biológica, física. Vagina está conectado com cérebro, cérebro com vagina, e a gente precisa de tempo para isso. A gente começa a melhorar esse orgasmo, a gente começa a melhorar a conexão com esse corpo, a gente começa a fazer uma nova neuroplasticidade cerebral, e aí eu tenho orgasmos muito maiores, de corpo inteiro, e aí eu tenho o que a gente chama de subida de Kundalini, né, que é ativação dessa energia, que vai fazer uma limpeza em todos os teus chakras, que pode trazer uma catarse ou não, e aí vem choro, e aí vem riso, e aí vem êxtase, e vem transformação. Foi assim que eu transformei a minha vida. Que legal. Que foi intenso. Assim, sim, super. Fazendo essas dinâmicas que eu ensino através do corpo, né, da somática. Então, através desse corpo, dança, meditação ativa, movimento com intenção clara, né, com método, a gente consegue ativar essa energia, desbloquear esses canais e acessar tudo isso. Não só esse prazer muito maior, mas essa transformação interna, entende? Quando eu faço uma nova neuroplasticidade, ou seja, eu acendo áreas que estavam apagadas no meu cérebro, eu me torno uma nova pessoa. Simples assim. Perfeito. Entendeu? Cara, eu entendi e eu prometo a vocês, o próximo episódio eu começo com esse tema. Pronto, vamos trazer um episódio só falando disso, de sexualidade? Esse agora, ele foi pra te organizar e tá tudo bem. Tá bom. Você vai se reconhecer, vai praticar, vai entrar no cíclica. E daí o próximo vem assim, ó, pum, Tantra. Adoro, vai ter até amo. um... Tantã. Adoro.
Gê, me traz, por favor, o presente da nossa convidada incrível. Este Eu vou ganhar momento. presente, Aham. gente. Maravilhoso. Ai, filma. Ai, que lindo. Eu já sabia que seria incrível. E agora a gente validou. Esse presente é pra você. Pode vir. Ai, gente. Ah, que tudo! Gente, olha isso. Como que eu mostro nessa câmera aqui? Isso. Olha, gente. Pera que eu vou pegar tudo. Ai, universo, como eu posso ter mais disso com total facilidade, alegria, leveza e glória. Ai, que lindo! Já anota essa frase, que ela é poderosa. Yes! Ai, que lindo! Amei, gente! Que você gostou. Olá, Nevenka Garcia. Ai, que lindo. Aqui é Ricardo Freixo, sommelier da casa. Ai, gente. Apresentar o vinho que você está recebendo da Vivi. Branco, chileno. Ai, gente, que lindo. Adoro, amo. Você sabe quem é um apaixonado por vinho? Meu marido. Meu marido. Mesmo? Gente, o meu marido pira, amor. Ela tô Temos chegando. vinho. Para Sim, tô desfrute. chegando. Gente, chileno. Amei, amei. Olha que coisa mais linda. Maravilhosa. Amei, Você aprendeu isso, Bel? Eu gosto disso, hein? Quero fazer tudo. As bailarinas de dança do ventre. Olha, gente, amei. Vou levar pra Suíça com todo amor. Ai, que chique. Vamos tomar um vinho num momento assim bem maravilhoso, eu e o Léo. E vou te marcar, vou tirar foto. Amei o presente, meu amor. Amei que tudo. ótimo, Uma honra estar aqui com você. Foi muito incrível, né? Foi muito maravilhoso. E agora assim, vamos estar mais conectadas? Ai, não. Vamos estar eu assim sinto, pertinho? Mas você não sai mais da minha vida. Sinto dizer que agora é para toda a vida, né? Bel, muito obrigada pela conexão. Porque, cara, é isso que faz sentido, né? E na hora certa, no momento certo. E com certeza, para quem tá em casa também, eu vou fazer a pergunta final. Tá, faz. Eu vou, porque esse é o momento. É isso. Primeiro eu vou fazer a pergunta em 3 fases, tá? Tá. O primeiro é o que vai justificar as outras. Qual é o seu chamado espiritual? O que você tem na sua copa hoje? O que Deus te deu como semente para que apareça nessa copa? E qual é a nutrição que você tem feito para atender esse chamado? Eu acho que o meu chamado espiritual é o feminino, é o servir a cura do feminino, do planeta, do mundo, minha, sua, de todas nós, individual e coletiva. Tenho certeza que esse é o meu chamado espiritual. Me emociona. É algo que eu demorei para seguir. Eu tive medo, tive vergonha, tive dúvida. Eu sei que muitas mulheres sentem e também têm medo, vergonha. Como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Cara, só vai, né? Então, acho que esse é o meu chamado. Eu acredito que a gente não tem um só propósito e um só chamado. Então, eu acredito que eu também tenho um chamado espiritual com o masculino, porque, não coincidentemente, eu tive um filho homem. Que delícia. Eu achava que eu ia ter uma menina. Eu vou ter uma menina que vai ficar menstruada e eu vou ensinar tudo. Nada. Deus é bem humorado. Assim, Exato. Então, assim, eu também tô fazendo um masculino pro mundo, né? E aprendendo muito com o masculino. Então, eu acho que esse servir de olhar pra pessoa, a alma, sabe? Eu gosto de gente. Então, hoje, na minha copa, nos meus resultados, eu acho que é isso, assim. Meu filho, né, Gael, que é a maior cura, a maior realização, foi a maior loucura e a coisa mais linda que me aconteceu. Eu tenho hoje a minha filha, que eu falo que é a minha empresa, né? É uma filha que também eu e meu marido tivemos juntos e estamos aí nutrindo, né? Na minha copa tá o meu relacionamento, na minha copa estão as minhas alunas, né? A minha comunidade.
as minhas amizades, que são preciosas, e eu tenho a chance de nutri-las quando vêm pra cá. Eu tava falando hoje nos meus stories que pessoas são insubstituíveis, né? Eu tenho amigas lá maravilhosas que eu também amo, mas eu vivi a vida aqui, né? Então, amigas, hoje na minha copa eu tenho a minha relação com o meu corpo, os meus rituais, que eu não abro mão, é inegociável. A maior parte das minhas manhãs são pra mim, sabe? E qual foi a última pergunta? Como que eu faço pra nutrir isso? Isso. Me escolhendo todos os dias. Sem culpa. Hoje eu não tenho mais culpa de me escolher. Hoje eu não tenho mais culpa de falar, eu preciso ficar sozinha. Eu não sou mãe o tempo inteiro. Eu sou mãe, mas eu não tenho que ser essa mãe o tempo todo. Eu tenho consciência de que para estar bem para a empresa, para o relacionamento, como esposa, empresária, mãe, primeiro eu tenho que estar bem comigo. Essa relação é a mais importante, porque é essa relação comigo mesma que vai resultar para todas as outras. Se eu não estiver inteira, então eu acho que esse nutrir é estar inteira, ser leal a mim mesma, me escolher, ser muito honesta com o que faz sentido, com o que não faz, porque eu tô com 46 anos e eu não tenho mais tempo para perder, entende? Ser leal a mim mesma e me escolher e me maternar, fazer boas escolhas pra mim, claro, pra minha família, pro meu trabalho, mas tudo começa ali, a Nevenka Garcia. Todo dia um pouquinho, cada dia um golinho, sabe? É isso, é sobre isso. Muito, extremamente completa, extremamente o que nós todas precisamos ouvir. Nós todos, né, no caminho. E aí veio uma última, porque elas não são projetadas, né, você viu? Uhum. Quando você olha para essa copa hoje, e se você tivesse a oportunidade de tomar um café com Deus, eu nem sei se Deus toma café, mas vamos bloquear um pouquinho. E aí você dissesse com ele, apreciasse essa sua árvore e falasse, Deus, olha lá como tá a minha copa. É o que realmente você me trouxe de semente para trazer para esse mundo, para brilhar, para aparecer. E aí Deus dissesse assim, filha, tem mais uma semente. Uma única semente. Qual é? Mais um filho. Mais um filho. Uou. Uou. Não tem como dizer que... Né? É o que vem. É mais um filho. Uau. Nevenka, muito obrigada por trazer o seu melhor vinho para essa mesa, sabe? É sobre isso. O meu propósito é esse, o meu canal traz isso. E eu sou muito grata por você ter vindo, entregue tudo, né? Tem a Gabi, minha amiga, ela fala assim, cara, você não prometeu nada, mas você trouxe tudo. Né? Acho que é sobre isso, é sobre como a gente precisa ser. Sim. Nessa profundidade. Então, sim, eu sou muito grata. Muito obrigada. E traz para nós uma mensagem para essa galera que está nos assistindo. Uma última mensagem. Eu encerro minha participação aqui. Esse foi mais um episódio. E fique com a mensagem da Nevenka agora. Para sua vida, para os seus negócios, para o seu relacionamento. Bom, primeiro quero falar para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. O meu Instagram é @NevenkaGarcia. O meu YouTube é Nevenka Garcia. Toda quinta tem vídeo novo no canal. E venha, né? Sentir o chamado, vem. Eu tô sempre fazendo muitos movimentos no online, presencial, né? Tem cursos, tem muitas coisas. Então, vá beber do meu conteúdo. E eu acho que a última mensagem é... Tenha coragem e a ousadia de ser você mesma. Custe o que custar. Seja exageradamente você. Todos os dias. E aí, pode, Vivi?